Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber novas notificações de aulas sempre que eu postar, tá bem? Então, nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos importar e criar a topografia a partir da instância do CAD. Eu já estou aqui com um arquivo aberto no programa SketchUp, tá? Para mostrar para vocês como que eu faço esse processo, tá? É muito importante, tá? Esse processo de importar, usar essa ferramenta do SketchUp, porque ele ajuda muito quando o cliente não tem terreno, tá? E aí esse terreno em uma localidade difícil, o topógrafo não pôde fazer, não teve grana para desenvolver esse projeto, tá? Então isso aqui é uma solução que a gente pode usar. Não é a mais viável, tá, pessoal? Não digo que isso aqui é o certo para se fazer do terreno. O certo mesmo é contratar um topógrafo, porque ele vai dar medidas exatas para vocês. Mas eu acho de extrema importância essa ferramenta, porque pelo menos você vai levar o terreno para o Revit com mais assertividade, tá? Vai levar com mais realidade. Na maioria dos casos, essa diferença ela pode até dar 50 centímetros, depende muito da precisão que você faz, tá? Isso pode ajudar bastante. Inclusive, nesse curso básico, aqui a intenção não é passar muita ferramenta. Esse material aqui do SketchUp, por exemplo, é um material que eu já estou preparando para cursos avançados, tá? Quem tiver interesse, eu já peço que passem e-mail aí nos meus contatos na descrição. Quem puder deixar o contato, eu já vou separar o contato de vocês para fazer algo mais especial, tá? Por que é importante aqui no SketchUp, pessoal? De onde que eu tirei isso, tá? Só vou explicar o processo. Primeiro, eu vou adicionar aqui algumas camadas, que é justamente o terreno lá do local da área de lazer, tá? Esse terreno, ele fica aqui onde eu estou passando a setinha do mouse, tá? Ele é um terreno todo irregular. Eu já falei lá no início a respeito desse terreno, do entorno imediato. Só estou reforçando aqui porque qual que é a importância de ter esses arquivos, tá? Porque aqui, por exemplo, você já consegue perceber à sua esquerda aqui, que o lote mesmo, deixa eu desativar aqui as camadas, o lote mesmo é esse verde escuro, tá? Aqui são as vias que chegam na cidade, aqui próximo do norte aqui é a entrada, tá? De uma das vias. Aqui nessa maior já vem para quem vem de Brasília, tá? Inclusive essa localização fica em Santo Antônio do Descoberto, no Goiás, tá? Brasil, para quem estiver assistindo a aula de fora. Fica próximo de Brasília, bem próximo de Brasília, 40 quilômetros mais ou menos. Então essa topografia ela ajuda demais para que a gente leve esse terreno com mais precisão. O entorno aqui também, como eu estava falando antes, essa vizinhança aqui, logo esses tons aqui, marrom, algo do tipo, são residenciais, por exemplo. Já esse outro lote aqui, à direita, que nem tem marcação, deixa eu colocar aqui a imagem novamente. Aqui onde tem uma grande vegetação, tá? Inclusive você vê uma depressão aqui, nesse terreno. Ele é um terreno aqui que ele está vazio no momento, tá? Não sei ainda a finalidade desse terreno. E aqui, desmarcar de novo a imagem. Nesse terreno verde é uma chácara onde mora vários moradores, né? E o nosso cliente está aqui nesse pedacinho vermelho, tá? Que é o José Luiz. Lá no início dos vídeos ele deu uma entrevista aí de como que a gente apresentou a área de lazer para ele. Então,
o que que acontece? Eu aqui, por exemplo, se essa chácara tivesse inteira, o que que eu posso estudar? Eu já poderia estudar aqui o impacto de vizinhança, por exemplo. Se eu tenho aqui residências, ok, são edificações mais baixas, é um perfil aqui mais horizontal. Então, quer dizer, aqui nessa lateral aqui, eu posso, por exemplo, trabalhar algo como área de lazer, parte molhada, isso falando da chácara, tá? Então o entorno já me dá toda essa ferramenta, tá? Todas essas informações. Assim como se aqui eu tivesse vários prédios aqui nessas quadras de vizinhança, por exemplo, e esses prédios fossem em alturas bem elevadas, o que ia acontecer? Aqui provavelmente que o norte mostra que o sol, né, passa aqui do leste ao oeste. Então, na parte do sol da tarde, eu já teria, vamos supor, se fosse uma sequência aqui de prédios, então eu teria um grande sombreamento aqui nessa área, né? Então aí já não funcionaria parte aquática, né? Aquática, vamos dizer assim, não sei ainda a interferência que isso pode ser feito. Isso aqui eu não estou explicando urbanismo, tá? É só para vocês entenderem o porquê que é importante você ter uma situação, você ter esse mapa. Além das curvas de nível, né? Eu estou falando de impacto de vizinhança, mas você tem as curvas de nível, né? E de onde que eu trouxe esse mapa para fazer esse trabalho aqui no SketchUp? É um velho conhecido aí de quem trabalha com arquitetura, tá? Já conhece muito bem esse programa. Para quem não conhece, passe a conhecer, porque é muito importante para várias funções. Para arquitetura, então, é muito mais. Aqui, por exemplo, tem alguns clientes que eu tenho marcado aqui. Por exemplo, isso aqui é o Brasília, né? Desaproximando aqui, você vê o Distrito Federal. Então temos aqui a Fazenda, Fazenda Rego d'Água, fica bem aqui, bem acima, próximo a Padre Bernardo Goiás. Aqui temos o Shopping Premier, que foi outra edificação que a gente fez o trabalho de fachada, em praça de alimentação. Só para vocês entenderem aí por que é bom ter o mapa, até para a gente se localizar, tá? Aqui, por exemplo, nesse pinozinho amarelo aqui, que está em Santo Antônio do Descoberto, que é o terreno do José Luiz, tá? Então Brasília está aqui, ó, aqui mais no centro, tá? Então se eu passar a reguinha aqui, acho que está em quilômetro, tá? O José é direto, tá? Não estou cortando aqui a estrada, mas direto aqui, 40 quilômetros, só para vocês terem uma ideia da localização do terreno, beleza? Então eu tiro esse terreno aqui do Google Earth, porque é uma ferramenta que aqui no próprio SketchUp, tá? Eu consigo importar esse desenho, tá? Aqui dentro do SketchUp você tem aqui adicionar mais imagens, tá? Você já vem adicionar. Geralmente eu deixo o terreno lá marcado no Google Earth e venho aqui e já coloco o terreno. Ou você pode pesquisar aqui o terreno, não estou dando aula disso, tá? É só para vocês entenderem o processo. Pois bem, aí eu já desenho todas essas ruas, por isso que é importante ter o topógrafo, porque ele dá isso aqui com muita precisão, tá? Em milímetros mesmo, centímetros. É bem diferente, porque vão equipamentos no local. A gente já tem trabalhos feitos com topógrafo, a gente tem uma série de formações. Em cursos avançados eu vou mostrar mais a respeito disso, tá? Reforço para quem quiser, passe esse e-mail, que quem chegar primeiro vai ter uma surpresa. Então, ok, fiz toda essa locação aqui, essa situação, né? Vi as vias, os canteiros, as quadras. Aqui tem até uma parte comercial. Descobri aqui onde que vem o terreno do proprietário em relação à chácara. Beleza. As curvas de nível já executei, tá? Aqui para não ficar muito longo, eu nem vou demonstrar, mas aí você já percebe que tem uma inclinação, tá? Nessas curvas de nível, porque sem inclinação também não existe curva de nível, tá, pessoal? No CAD mesmo vocês vão entender isso melhor, tá? Então isso aqui já está prontinho.
fiz todo o processo para gerar essas curvas de nível. É muito interessante esse trabalho, super importante para você fazer estudos de uma grande região, às vezes tem vale. Isso aqui é fantástico, tá? Eu aconselho muito a ter esse material, tá ok? Feito isso, eu importo, né, para o CAD, eu importo isso em 3D, inclusive, para que ele pegue as curvas de nível, tá? Vou clicar aqui nesse cubo. Esse cubo é semelhante ao que tem lá no Revit, tá? De topo funciona de cima. Então aqui eu já venho, ele exporta só as linhas, né? Aí já vem as ruas, vem os canteiros, calçadas, né? Vem aqui a demarcação do lote, porque só a curva de nível, quando eu chego lá no Revit, eu vou desenhar aqui a chácara, o loteamento, então eu fico perdido, tá? E assim, essas medidas aqui eu peguei do Google Earth, mas o que eu posso fazer? Eu posso ajustar isso lá no Revit, tá? Mas levando isso aqui já é meio caminho andado, 50% do trabalho aí já está pronto, tá? E aí, feito isso, eu venho aqui no Revit, tá, pessoal? Eu estou aqui com o arquivo aberto da aula DM aula 24, tá? Eu peço que vocês salvem esse arquivo como, aqui em arquivo, salvar como, projeto. Vão lá na pastinha de vocês, tá? Eu estou salvando aqui nas minhas pastas de aula mesmo. DM aula 28, que é a aula que a gente vai aprender hoje. Em opções aqui, logo ao lado, pode ser só um backup, tá? Para não carregar muito, porque a gente está salvando todos os arquivos. A ideia do Revit não é salvar todos. Você só salva quando dá um problema. Ele tem backup também, se deixa 3. Geralmente eu deixo 3. Tem gente que deixa mais, mas eu procuro deixar 3. No caso de aula eu estou deixando uma, porque são vários arquivos. Senão vai encher o computador de vocês aí de tanta informação, tá? Então, backup, visualizar miniatura eu deixo sempre como vista, folha ativa. Quem quiser deixar aqui como 3D, que já fica vendo o 3D da casinha, dos elementos, do terreno, pode, tá? Fique à vontade. Eu me sinto confortável trabalhar em vista / folha ativa, tá? DM aula 28, então um backup, ok. Salvar, certo? Agora eu vou relembrar aqui, vou entrar aqui na navegador de projetos, aqui na elevações, eu tenho uma elevação sul, só para a gente relembrar aqui os níveis, tá, pessoal? Aqui a gente fez níveis da casa de máquina, jardim baixo, né? Que o terreno ele tem uma declividade lá para os fundos, jardim alto, calçada, pavimento térreo. Então a gente desenvolveu todos esses níveis aqui, tá? E aí o que acontece? Geralmente o terreno, a gente desenha em terreno, né? Obviamente. Então aqui eu só vou vir aqui no navegador de projetos e vou renomear isso aqui para terreno em maiúsculo, só para acompanhar o nosso padrão. Terreno. Tá, enter aqui, beleza. Como eu já salvei como uma aula, eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui só serviu para referência para gente, tá? Vou só checar aqui se no 3D, aqui no acesso rápido, visto 3D padrão, se tem algum resquício de 3D, porque às vezes tem telhado, está em outro pavimento, em outro nível, e acaba ficando. Mas no exemplo aqui eu não tenho. Então volto aqui para a vista de terreno, no navegador de projetos. E aí sim, eu vou importar minha topografia, tá? Para isso, eu venho aqui em inserir. No painel importar, eu venho aqui em importar CAD. Vou até a pasta onde eu tenho o meu desenho, tá? Foi essa pasta aqui. Deixa eu só aumentar a janela aqui. Inclusive, ele não vai deixar eu renomear essa parte, porque eu dividi isso aqui em duas aulas, tá? Dividi em aula 1 e aula 2, porque eu queria explicar um pouco da importância do SketchUp, do Google Earth e do AutoCAD junto desse processo. Então essa é a parte 1. E aqui eu vou, que é a que eu estou fazendo, e vou dividir em duas aulas para não ficar cansativo. Então aqui eu já preparei o terreno, né, que é a topografia José Luiz CAD 3D. Me manda e-mail que eu envio o arquivo para vocês com o maior prazer.
As cores aqui eu vou preservar, tá? Vou deixar de preservar. Camadas de níveis eu vou deixar todos. Unidade de importação eu vou importar em metros, porque lá no meu CAD, se vocês pegarem uma medida aqui conhecida, tá? Isso aqui eu sei que eu tinha trabalhado em torno de 2 metros, algo do tipo, então está em metros. Então eu já tenho segurança disso. Opa, acabei mudando ali o nome. Voltou. Unidade em metros. Aqui em posicionamento eu venho alto centro para centro, colocar. Eu aqui não tenho no terreno, tá? Então já coloco aqui em pave térreo. Cuidado aqui em marcar apenas a vista atual, porque pode ser que lá do AutoCAD você traga um elemento só 2D e dê algum problema. Então tentem não marcar, na verdade não marquem apenas a vista atual, essa caixinha aqui ao lado esquerdo de baixo, tá? Vou abrir, vou orientar para a vista, porque aí ele já me abre na vista de onde eu importar. Vou abrir. Beleza. O terreno está aqui já, centralizadinho. Isso também ele veio centralizado aqui para esse ponto, porque geralmente aqui ele pega a origem do desenho, né? Então aqui está algo próximo aqui do centro e ele já vem para essa origem. Mas eu vou mover essa topografia aqui, porque eu quero deixar o meu terreno mais próximo desse elemento aqui, que é a origem do desenho, tá? Isso aqui é muito importante, essa ferramenta aqui do Revit, tá ok? Cheguei com a topografia aqui, deixa eu ajustar aqui para deixar, porque o terreno é esse irregular aqui, tá? Então as vistas inclusive já estão aqui, a setinha de elevação. Agora eu vou fixar, tá? Esse terreno, porque pode ser que em algum momento eu mova isso para algum lugar e aí acaba me atrapalhando. Eu sempre procuro fixar a topografia, o terreno aí, tá? Para ficar mais fácil. Então, para essa primeira parte da aula a gente fica por aqui, tá bom? E a gente continua na parte 2. Salvem o arquivo de vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.